Acho que os irmãos já sabem, né? Nós temos 4 evangelhos que nós consideramos sagrados ou canônicos. Na verdade, existem muitos evangelhos por aí. De vez em quando a televisão mostra algum, né? De Lucas, Evangelho de Filipe, de Maria Madalena, Tomé, Evangelho de Jesus, Evangelho de Pedro. Tem uma série desses evangelhos por aí. Eles são livros que reclamam a autoridade de algum apóstolo, de Maria, mãe de Jesus, ou até do próprio Jesus, mas que eles não foram confirmados como sendo sagrados. Tem problemas ali históricos, de narrativa, e acima de tudo, a igreja primitiva nunca reconheceu como sendo um livro sagrado. Nos restam estes 4. E quem já leu a Bíblia já percebeu que eles contam a mesma história, mas não contam do mesmo jeito. Cada um conta com a sua ênfase, com o seu ponto de vista, do seu jeito de falar. E aí os críticos mais ignorantes vão dizer que ali é um problema, porque se eu tenho 4 versões da mesma história, os 4 estão mentindo, e isso não tem o menor fundamento. E quem é do direito aqui deve me ajudar a confirmar na chamada divergência colaborativa. Quando testemunhas contam uma história e divergem entre si, muitas vezes uma completa a outra. E justamente por não contar exatamente do mesmo jeito é que o delegado, o juiz, entende que é verdade. Eu vou repetir a divergência colaborativa. Por exemplo, um dos evangelhos fala que Jesus, enquanto era açoitado, pediam para ele adivinhar, dizer quem é que estava batendo nele. Quando eu leio esse evangelho, não faz muito sentido, mas você está apanhando e não sabe quem está te batendo? Só que Mateus, ele diz que vendaram Jesus. Agora faz sentido, com o rosto vendado, adivinhar quem é que batia. Quer dizer, um completa o discurso do outro. E nós sabemos muito bem, todo mundo que conta uma história, conta a história do seu jeito. Quem nunca ouviu aqui 4 versões da mesma história de pessoas que estavam no mesmo lugar, né? Tem até aquela piadinha, o homem vai na festa e conta 10 minutos, a mulher passa 1 minuto e conta 1 hora do que viu na festa, não é? Questão de ênfase, o que é que você consegue memorizar, não é? Como é que é a sua forma de contar a história. Então eu tenho os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, contando a história do seu jeito. Por exemplo, Mateus, ele é muito preocupado em apresentar Jesus como um exímio mestre judeu. Tanto é que na genealogia, ele remete até Abraão. Uma vez que Mateus confirma que Jesus é filho de Abraão, ou descendente de Abraão, ele é um legítimo judeu. O Sermão do Monte é um bom exemplo, onde Jesus senta e ensina para a multidão. Isso era típico dos grandes mestres judeus. E aí Mateus tem esse interesse. Olha, eu vou mostrar aqui que Jesus é um legítimo mestre, tanto quanto qualquer outro, e ainda mais poderoso, por ter palavra, sabedoria e por fazer milagres. Então Jesus está sempre ensinando para as multidões, sempre uma grande multidão seguia Jesus. Mateus tem essa preocupação. Marcos, não. Marcos já era aquele autor preocupado em mostrar que Jesus tinha poder. Talvez Marcos tivesse em vista o panteão grego e a quantidade de divindades que tinham dos deuses gregos, e todos muito poderosos. E então, quando Jesus estabelece, olha, esse aqui é o Filho de Deus, o legítimo Filho de Deus. E o que autentica o poder de Deus? São os milagres que ele faz. Então, Marcos não é muito preocupado com grandes narrativas, com detalhes históricos, um nome de cidade. Isso aí Marcos deixa passar. Ele é preocupado em mostrar Jesus dinâmico, cheio de poder, fazendo milagres. Quem aqui já leu todo o Evangelho de Marcos percebeu isso. São 16 capítulos, parece filme de ação, de uma cena de ação para outra, nunca tem um descanso, se eu olhar só a narrativa de Marcos, né? João, talvez o mais tardio dos evangelhos, eu acredito na autoria tardia de João, lá por volta do ano 70 depois de Cristo, talvez até depois de 70, mas eu fico com essa data aí, em que João não tem interesse em mostrar Jesus como grande Deus, mas como um amigo. O Evangelho de João começa com a criação, né? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e aí ele diz que sem ele, sem Jesus, sem a palavra, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que no capítulo 2, Jesus é convidado para uma festa de casamento.
Aquele Deus criador do céu e da terra, que sem Ele nada do que foi feito se fez, está sentado na sua casa, aproveitando sua festa de casamento. E aí, enquanto Mateus traz grandes narrativas, grandes ensinos, Jesus faz questão de explorar os acontecimentos em que Jesus fala para uma, duas pessoas. São grandes discursos para pequenos públicos. Jesus é um Deus de perto, e João esclarece isso. Ele faz questão de mostrar esse Cristo, que é preocupado com o seu problema, que é preocupado em tratar a sua necessidade. Então essa é uma das ênfases de João. João não traz nenhuma parábola, João traz poucos milagres, são 7 milagres. Tem teólogo que acha 8, mas eu fico com o número canônico, 7 milagres. E é sempre a pergunta da faculdade, né? Qual que é o 8º? E esses são os evangelhos. A nossa preocupação aqui hoje é com Lucas. E aqui eu tenho um evangelho particular e muito importante. Lucas não presenciou os eventos. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. E ele então faz uma pesquisa histórica, tanto de livros, de materiais escritos, quanto de testemunhas. E aliás, essa é um dos grandes argumentos a favor da historicidade da vida de Jesus. Porque os evangelhos começam a circular, testemunhas acerca de Jesus ainda estão vivas. Pessoas que viram os milagres, pessoas que receberam os milagres, estavam vivas andando por aí, e já começava a circular os evangelhos, histórias sobre Jesus. E se houvesse alguma crítica, aquela seria a melhor hora da crítica existir. Quer dizer, peraí, está surgindo um evangelho aí, um tal de Marcos, mas eu conhecia Jesus, ele não era assim não. Não, esse milagre não aconteceu assim não. Vamos imaginar isso? O pior momento de uma mentira começar a surgir é exatamente no momento em que a história acontece. Como é que surge uma lenda? Aconteceu há 200 anos. Foi encontrado tal imagem que fez tal milagre em tal aldeia, em tal lugar. Mas quanto tempo foi isso? 2 séculos. Quando é que começam a contar que Jesus ressuscitou? 3 dias depois, no lugar onde ele morreu. Acho que não é um bom lugar para surgir lenda, né? Não é um bom momento para isso. E então Lucas volta e faz a pesquisa. Os irmãos podem ver, nós lemos domingo passado, não faço questão de ler agora, Lucas capítulo 1, em que o próprio Lucas declara como é que ele fez. Lucas capítulo 1, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Então eu tenho aqui Lucas, que ele se propõe a fazer essa narrativa completa, histórica. Isso é muito interessante, quando ele volta e conversa com as pessoas, quando ele lê os livros, nós imaginamos que Lucas tenha lido, tenha usado o Evangelho de Marcos como esboço, porque muito do livro do Evangelho de Marcos está dentro de Lucas, tem usado como esqueleto, vamos falar assim, da obra, um pouco do Evangelho de Mateus e as pessoas que ele conversou. Possivelmente ele conversou com Maria Madalena, com Joana, esposa de Cusa, que era mordomo de Herodes, talvez falou com a própria Maria, mãe de Jesus. Se vocês observarem, quando Mateus fala do nascimento de Jesus, ele dá o ponto de vista de José. Para sua casa hoje à tarde, dá uma lida lá em Mateus, começo do livro, que fala do nascimento de Jesus, e Mateus fala do ponto de vista de José. Lucas conta do ponto de vista de Maria. O ponto de vista da história é de Maria. Talvez ele tenha conversado com a própria Maria, mãe de Jesus. E durante a viagem de Paulo, as viagens missionárias, Lucas esteve na Palestina. Então, não há dúvidas que ele encontrou pessoas que viram Jesus, que presenciaram os acontecimentos, e isso com certeza foi base para todo o relato. Do ponto de vista histórico, é uma obra completa, sem deixar passar nada, traçada em ordem cronológica dos acontecimentos,
muito boa de momentos, nomes de pessoas, distâncias, nomes de cidades. Lucas usa termos técnicos o máximo que ele pode. Temos motivos para acreditar que ele era médico, gentil, convertido ao cristianismo, pela pregação do apóstolo Paulo, e ele tem essa linguagem técnica muito poderosa no Evangelho. Se eu pegar o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, e fizer um volume só, Lucas e Atos junto, eu tenho um relato completo da história da igreja, começando de João, pregando no deserto, a história de Jesus, nascimento dele, ministério, morte, início da igreja, desenvolvimento da igreja primitiva, e até o Evangelho sendo pregado em todo o Império Romano, e os planos de Paulo de pregar na Espanha. Quando Paulo escreve o livro de Romanos, a intenção dele era enviar a carta aos romanos, ir para Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. Paulo chega a dizer que não tem mais campo. Paulo está dizendo que não tem mais cidade romana para pregar. Então, o que sobra é sair do Império Romano. Então, ele tinha planos de ir para a Espanha. Ele não vai para a Espanha, mas tinha o plano de pregar fora do Império Romano. Então, se eu unir as duas obras, eu tenho isso. Eu tenho um homem pregando no deserto, antes de Jesus ainda, e depois o Evangelho em toda a extensão do Império, e já com planos de sair do Império, de romper essa fronteira do Império Romano. Olha a grandiosidade histórica disso. E uma coisa importante, o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que foi feito para ser um registro histórico contundente, de relevância histórica, mas ele não é um livro de história, ele é um livro sobrenatural. É um livro preocupado com os acontecimentos sobrenaturais. Lucas não deixa passar. Lucas, ele registra com muito cuidado todo tipo de evento sobrenatural e a relevância disso para a história. Por exemplo, nos primeiros capítulos, nós já temos uma série de aparições de anjos, e ele fala disso mais do que qualquer outro evangelista, e a preocupação em mostrar detalhes dos milagres. Enquanto Marcos está preocupado em mostrar o milagre em si, porque uma vez que o milagre acontece, é a certificação de que ele é o Cristo. Lucas também conta o milagre, mas preocupado com o detalhe que acontece na história. Então, quem compara os milagres narrados em Lucas e nos demais evangelhos, consegue perceber isso, essa preocupação com eles. Podemos ir mais fundo? Lucas é o evangelista mais preocupado com a oração, com o quesito, com a questão de orar. Temos uma grande ênfase na oração, mais que nos outros evangelhos. Ele se esforça para ensinar a necessidade da oração e a necessidade da alma de ter comunhão com Deus. Lucas é preocupado com isso, em deixar claro que o próprio Cristo ensinou. Qual que é o modelo que Lucas usa? Claro, Jesus. Jesus orava. E isso é um exemplo para todos nós. Ele mostra que Jesus orou nos momentos mais críticos da história. E Lucas orava. Lucas mostra Jesus orando no ato do batismo, na transfiguração, na confissão de Pedro, na crucificação. Lucas registra duas parábolas, pelo menos essas duas, que são um tratado acerca da oração, que é lá Lucas 11, do versículo 5 a 8, a parábola do amigo importuno, e Lucas 18, do 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. E é sempre bom observar isso, como é que alguém tão preocupado com a historicidade da história, não esqueceu de que, acima de tudo, a história de Jesus era algo espiritual, e que a oração é uma necessidade. E aí Lucas faz questão de registrar isso. E é o textuário de hoje, mas é uma citação muito maior, quando Lucas deixa o ensino específico de Jesus sobre a oração, que é o capítulo 7, a partir do versículo 11, nós lemos aqui: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, aquele que pede recebe, o que busca encontra. E Lucas faz questão de registrar isso, deixando claro para nós de que a oração, ela é uma necessidade para o crente, uma necessidade para a alma, de que a oração é importante para todos nós. Olha aqui a preocupação dele de narrar os fatos e de não esquecer das coisas espirituais. Talvez só aqui eu possa tirar uma grande lição para nós.
E de repente até para nós obreiros, quando nós nos preocupamos tanto com a organização da igreja em si, e muitas vezes eu deixo passar a minha necessidade espiritual em cada evento que eu participo, em cada ação que eu faço como obreiro, de que eu preciso trabalhar de forma prática, mas eu não posso esquecer de que, acima de tudo, eu sou um cristão necessitado da glória de Deus, e que eu também preciso orar, eu também preciso buscar de Deus, eu também preciso ouvir uma pregação, eu também preciso melhorar o meu relacionamento com Deus, e isso o tempo todo. Lucas destaca que Jesus cumpriu as promessas, as profecias do Antigo Testamento. Não adianta só apresentar Jesus e dizer, esse aqui é Jesus e ele é o Filho de Deus e pronto, né? Mas ele faz um elo com o Antigo Testamento, para dizer tudo que foi profetizado acerca de Jesus. Jesus cumpriu essa profecia. Nós estamos aqui vivendo aquilo que o Antigo Testamento trouxe, aquilo que o Antigo Testamento disse que aconteceria, está agora acontecendo entre nós. É um erro de muitos estudiosos da Bíblia desconsiderar o Antigo Testamento para ensinar o Novo. E eu insisto no contrário, de que sem o Antigo Testamento, o Novo não faz o menor sentido. De que sem tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, sem toda a lei de Deus, sem as profecias, não há fundo histórico, não há base para que o Novo Testamento surja. Então, se o Antigo Testamento eu espero o Cristo, e se esse que Lucas narra aqui cumpriu as profecias, então ele é o Cristo. Então ele é aquele que nós esperávamos, e ele chegou. E esse é Jesus. Então Lucas deixa claro que Jesus é o Filho de Deus. Lucas 1:32, esse eu quero ler com os irmãos. Versículo 32 diz assim: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Então, esse é o Cristo. Enquanto os judeus esperavam a restauração política do Estado de Israel e a ascensão de um rei para governar politicamente, Jesus é o rei que vai assentar sobre o seu trono e vai reinar sobre todos os povos, para sempre. É uma dinastia que não vai cair. Esse é o Deus que está conosco. Sabe do que mais? Lucas nos lembra, e ele deixa isso também claro ao longo do livro, de que Jesus é extremamente preocupado com os excluídos da sociedade. Lucas 14:15 é um exemplo, em que ele trata com o mesmo amor todas as pessoas, e aqueles marginalizados, aqueles à margem da sociedade, recebem a atenção de Jesus. Ele faz o mesmo pelos gentios, ou pelos não-judeus. Capítulo 7, versículo 1. Jesus trata com amor e atenção, e fala também com os não-judeus. Olha que logo nas palavras de Jesus, o Evangelho sendo pregado a todos. Os judeus eram exclusivistas, pensavam que a salvação era para eles. Tem uma hora que Jesus fala, vocês estão achando, vocês são filhos de Abraão, mas Deus pode levantar, dessas pedras, Deus pode levantar filhos de Abraão. Jesus está dizendo, olha, ser filho de Abraão não salva ninguém, o que salva é a fé. E aqui Jesus falando para os judeus, já é o início dessa boa nova, do Evangelho da salvação, de que prega a todos. João também se esforça para ensinar isso. E algo que é relevante, a gente começa a entrar no nosso tema de hoje, é lembrar que Jesus fez todas essas coisas na força, na dependência e na direção do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é o que mais cita a ação e eventos relativos ao Espírito Santo. Entre os evangelhos, esse é o que mais cita. Eu já falei aqui que Lucas traz Jesus como modelo de oração para nós. E agora eu vou ampliar isso. Jesus é o nosso modelo em tudo. E aqui um quesito em que muitos nós precisamos aprender, eu preciso aprender, que é andar na força do Espírito Santo. O grande exemplo de Jesus para nós é esse, em que Jesus, mesmo sendo Deus, andava na direção do Espírito Santo, na força dele, dependia do Espírito Santo.
para tudo. Abra a Bíblia comigo, Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha o que Jesus diz sobre si. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Em algumas traduções, o ano aceitável do Senhor. Olha que aqui ele está dizendo que tudo que ele faz é porque o Espírito está sobre ele. Os discípulos também deveriam andar da mesma forma, em oração e sob a direção do Espírito Santo. Do mesmo modo, a igreja deve seguir o mesmo exemplo de Cristo, andar em oração e sob a liderança do Espírito Santo. Não existe outra liderança para a igreja, não existe outro modo de andar, senão sob o Espírito Santo. Eu preciso lembrar os irmãos, se Jesus, mesmo sendo Deus, usava a direção e a força do Espírito Santo, e nós, irmãos, e você e eu? Olha a grandiosidade de tudo que Jesus falou sobre si no capítulo 4, versículo 18, quando ele diz que o Espírito Santo, o Espírito está sobre mim. Para quê? Para dar para os pobres a riqueza do Evangelho da salvação. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para os cativos, para os presos, Jesus é a libertação através da graça salvadora de Deus. É nela que nós somos salvos. Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus fala que ele veio dar vista aos cegos. Para os cegos ele é a luz. João capítulo 1, versículo 9, e eu vou ler a tradução da Bíblia de Jerusalém, diz que ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Jesus é a luz das nossas vidas. Depois Jesus fala dos oprimidos, daqueles que estão sobrecarregados, daqueles que carregam um peso nas suas costas. Para esses, Jesus veio dar o fardo dele, que é leve. Isaías 53, versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse é o Cristo, e ele faz todas essas coisas porque o Espírito Santo está com ele. Bom, se nós olharmos para o Evangelho de Lucas e pensar, mas ele era Deus, Jesus era Deus, sim, mas a Bíblia também diz que ele se esvaziou da forma de Deus e se tornou semelhante a homem. Tem uma questão teológica aqui que nós debatemos muito, quando a Bíblia diz que Jesus, João 3,16, que João deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós pecamos contra Deus, não a favor do diabo. Salmo 51, Davi diz que eu pequei, contra ti pequei, só contra ti pequei. O nosso pecado não é contra o nosso irmão, nem contra nós mesmos, é contra Deus. Deus é o ofendido pelo pecado. E aí, Paulo também fala em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que pecou, tem que morrer.
E aí Jesus vem para morrer no nosso lugar, para se fazer pecado por nós. E aí tem duas questões. Se Jesus não é Deus, é mais um homem que morreu. Se Jesus não é homem, então também um homem não morreu, então não adianta. Então Jesus é igualmente homem e igualmente Deus, em duas naturezas, divina e humana, juntas na mesma pessoa. Ele tem que ser um homem para morrer pelo pecado, e tem que ser Deus, porque se ele é o ofendido pelo pecado, ele vai perdoar o pecado através da morte dele mesmo. Isso é um debate em teologia. Esse é o Cristo. E esse Cristo, enquanto foi homem, andou na direção e na força do Espírito Santo. E essa é a grande lição para nós hoje, de que esse destaque, essa ênfase na ação do Espírito Santo não pode ser ignorada. Que o poder do Espírito Santo na vida de Jesus foi o que ele precisou para fazer as obras que ele fez. Jesus não esteve aqui na forma de homem e sendo como Deus, sendo um super-homem, vamos dizer assim, sem sentir fome, sem sentir sede, sem machucar, sem passar frio. Nós lemos nos evangelhos que Jesus sofreu, até Isaías diz isso, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele teve sobre a vida dele a condição humana. Jesus não chorou, não teve medo, não teve fome, não teve cansaço, não dormiu também, não sentiu dor, não nasceu e chorou, e por aí vai. Que era um homem como qualquer outro, mas ele também era o Cristo, e que vivia sob o Espírito Santo. Essa é uma lição para nós. Se eu permitir a ação do Espírito Santo em minha vida, eu estarei seguindo o exemplo de Cristo. Eu serei mais que uma pessoa comum, e eu serei alguém que tem como alvo, como referência, a vida de Cristo. E muitas vezes nós erramos porque todo mundo precisa de referencial, e nós temos referenciais de música, de pastor, de empresário, e todo mundo tem. Mas nosso principal referencial deve ser Jesus Cristo, deve ser o Senhor, e como foi a vida dele aqui nessa terra, e a vida dele na direção do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas traz 16 referências ao Espírito Santo, referências diretas à ação e ao poder do Espírito Santo. Por exemplo, desde a história de João Batista, que conta no comecinho, como é que foi a concepção de João Batista, ali eu tenho a ação do Espírito. No nascimento de Jesus, e o Espírito está lá com ele. O Espírito Santo está presente em Jesus, capacitando para o ministério. Olha que coisa incrível. Na capacitação de Jesus para o ministério. Os capítulos 3 e 4 são essenciais para a gente entender isso, para entender como é que se dá essa ação poderosa do Espírito Santo. No capítulo 3, no batismo de Jesus, é o 3:22, os irmãos podem acompanhar comigo, no 3:22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e então veio uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Em algumas traduções, em ti eu tenho prazer, eu me comprazo. Olha a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Aqui a gente até fica pensando que se o batismo de João Batista era por arrependimento, Jesus arrepender de quê, se ele era o Cristo? Mas aqui o batismo de Jesus, ele é o início da sua ação profética. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham que tomar banho no ato da consagração. Então talvez o batismo de Jesus seja uma pequena referência ao início da consagração do sacerdote, após se lavar com água, então ser consagrado, e Jesus também se banhar no rio, também passar por um batismo para iniciar o seu ministério. E quem está lá com ele? O Espírito Santo. E todos puderam ver, aqui está a confirmação de que ele é o Cristo, aqui está a mão de Deus sobre ele. Ele fala: esse aqui é o meu filho, eu tenho prazer nele. Esse aqui é o meu filho,
eu tenho amor por Ele. E qual que é a grande prova disso? A presença do Espírito Santo. Às vezes a gente se conforma com um arrepio, né? Se conforma com uma lágrima que o pregador aqui de coaching consegue arrancar dos nossos olhos. E nós queremos a presença do Espírito Santo conosco o tempo todo, né? A lágrima é boa, não podemos desprezá-la, né? O arrepio é bom, não podemos desprezá-la, mas eu posso ir mais fundo e vou querer a ação do Espírito Santo me movendo em tudo. Capítulo 4, versículo 1, é o Espírito que leva Jesus para ser tentado no deserto. Olha que coisa! Jesus, capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas que coisa! Vai levar Jesus para ser tentado lá, a sofrer, e provação não vem de Deus. Queridos irmãos, tem verdades bíblicas que são até fáceis de entender, mas não são tão fáceis de engolir. De que sim, Jesus tinha que dar prova para nós, não para Ele mesmo, de que é possível resistir a uma tentação, de que Ele sim teria necessidades humanas, e mesmo passando por essas necessidades, Ele seria sim fiel a Deus o tempo todo. Quem conduz Ele à tentação é o Espírito. Só que no versículo 14, é o próprio Espírito que dá vitória para Ele. Vamos ler o 4,14 agora? E Jesus, para ficar bem completo, o 13, tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Verso 14, Jesus voltou para Jerusalém no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus passa por esse momento com o Espírito Santo, vence a tentação e volta cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu faço essa oração por mim, oro pelos irmãos também, que nós sejamos capazes de igual modo de vencer as tentações e voltar desse estado também cheio do Espírito Santo, também cheio do poder de Deus. Irmãos, não podemos ignorar isso, tentados nós somos, e é só com o Espírito Santo que nós podemos falar não para essas tentações, e então ser cheio do Espírito Santo, então ser cheio dele. Já lemos o versículo 18, onde Jesus confirma que o Espírito está sobre ele. E então, faz questão de ler de novo com os irmãos. E o Espírito, 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos. Eu até meditei com os irmãos aqui, passo a passo, de tudo que a Bíblia, a própria Bíblia declara, daquilo que Jesus foi e é para nós, e a libertação das nossas almas em tudo o que nós somos, e em tudo o que nós precisamos. 4,21, que todas as profecias messiânicas se cumprem em Jesus. 4,21, e Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus lê o Antigo Testamento na sinagoga, possivelmente um trecho de Isaías, e ele fala: hoje vai começar a cumprir o que vocês acabaram de ler, hoje começa a cumprir o que vocês esperam. Quando nós fazemos um estudo histórico do tempo de Jesus, tem um camarada hoje que fala que é Jesus, né? Que ele era, nos anos 80 ele tinha até algum respeito, hoje ele é só um palhação mesmo, né? O Henrique Cristo. Ele fala que é Jesus e tal. Bom, mas isso não é privilégio dos brasileiros, não, né? No ano, ele é do final do primeiro século da era cristã, era o Montano. Ele disse assim, eu sou o Deus onipotente habitando no corpo de um homem. Minha história da igreja eu falei sobre ele aqui, do Montano. A gente arrepia aqui e acha que está cheio de Deus, ele achava que era o próprio Deus, né, o Montano. Mas mesmo nos dias de Jesus,
muitos entraram em Jerusalém dizendo que era o Cristo. Muita gente tinha bom ensino e declarava que era o Cristo. Só que quando esses morreram, continuaram mortos lá. Aliás, matar Jesus na sexta-feira tinha esse objetivo. Porque aí você mata na sexta, sábado é o sábado sagrado que tem que ser guardado, domingo todo mundo vai alimentar o animal que for com fome no sábado, vai colocar roupa para bater, se fosse hoje, né? Tirar a roupa da máquina. E aí, quando desce na segunda-feira, todo mundo já tinha esquecido o tal profeta que na sexta tinha sido condenado. Então o plano de matar Jesus e condenar na sexta-feira é por causa disso. Esse é mais um profeta daqueles que fala que é o Cristo. Daqui a pouco ele é esquecido. Só que no domingo de manhã, os irmãos sabem muito bem, foram ao sepulcro e não está entre os mortos aquele que você procura, né? Ele ressuscitou. E aí o tiro sai pela culatra, porque aí a notícia sobre Jesus espalha muito mais com ele após a ressurreição, né? Após a crucificação, do que com ele vivo. E essa é a diferença de Jesus Cristo e de todos os outros se declaram ser o Cristo, porque todos os outros abriram o bico e disseram: eu sou o Cristo. Mas esse aqui disse, o nosso Cristo disse: o que foi profetizado está sendo cumprido agora, e eu vim cumprir aquilo que estava escrito, inclusive a ressurreição dele. Inclusive isso. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu poderia fazer uma análise mais profunda das profecias de Jesus acerca dele, mas só duas coisas eu posso adiantar para os irmãos. Por exemplo, Jesus fala que vai destruir o templo e não vai ficar pedra sobre pedra que não seja arrancada, tirada do lugar. Quando Tito Vespasiano invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, durante a guerra colocaram fogo no templo, e muito do ouro que formava o templo derreteu e entrou entre as rochas que estavam lá. Os soldados quebraram as rochas para conseguir pegar até esse ouro que derreteu. Literalmente se cumpriu a profecia, que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jesus diz para os 12 que em todo o mundo nós seríamos perseguidos em nome dele. Essa profecia acontece hoje o tempo todo. Em todo o mundo nós temos pessoas sendo perseguidas em nome de Cristo. Agora, se eu vivesse no ano 30 depois de Cristo, e eu visse um cara pobre, meio esquisito, contando só para os 12 amiguinhos dele, que em todo o mundo seriam perseguidos em nome dele, talvez eu desse uma risada. Falei: esse é mais um bolachão que está abrindo o bico aqui, que bateu com a cabeça. Só que se cumpre a profecia hoje. E tem muitas profecias de Jesus que vêm se cumprindo ao longo da história. Eu leio hoje, faz muito sentido, mas quando eu olho com os olhos de quem esteve lá e viu Jesus, não faz muito sentido. Alguém que não era rico, que não tinha nenhum poder político, que não era uma pessoa de muita expressão, fala uma série de coisas, e séculos depois, a profecia vem se cumprindo dia após dia. E aqui Jesus então fala para aquele pessoal lá, no 4:21, hoje começa a cumprir o que vocês acabaram de ler. Hoje, nas nossas vidas, se cumpre aquilo que nós lemos nas Escrituras todos os dias. Os irmãos não podem abrir mão disso. No 4:37, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. A fama de Jesus se espalha por toda a região pelo seu poder, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Os irmãos que têm negócio aqui, que têm empresa, sabem o trabalho que dá a ser conhecido, né? Gastam dinheiro com propaganda, e tem que achar o cliente para anunciar, porque senão a gente não dá conta de manter o trabalho, e é difícil divulgar um negócio. Os irmãos sabem, né? Jesus era ao contrário, e ele pedia para ninguém contar, porque o Espírito Santo estava com ele, e onde está o Espírito Santo, ninguém consegue esconder. E o poder de Deus que estava com Jesus, através da ação do Espírito Santo, motivava as pessoas a falarem disso. E tinha milagres, e tinha poder onde quer que ele estava, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo traz alegria, tanto para Jesus, quanto para os discípulos, quanto para aqueles que ouviam a mensagem. A mensagem de Jesus era consoladora. Jesus fez muitos milagres, mas em um lugar da Bíblia diz que ele fez para todos.
mas todos se alegravam com a mensagem. Quando Jesus multiplica os pães, a multidão foi seguindo a Jesus. Deu na hora da fome, ninguém estava preparado, porque ninguém se deu conta do tempo que tinha passado ouvindo as palavras de Jesus. Você já passou por isso? Se envolveu tanto num assunto que esqueceu de beber água, esqueceu de comer, perdeu a hora? Alguém perde a hora por um assunto ruim? Alguém perde a hora vendo filme chato? Quem aqui, irmão, perde a hora vendo filme chato? Pregação chata? Quem que fica ligadão em pregação chata que nem a minha? Irmãos, a pregação de Jesus, se as pessoas paravam para ouvir, se tinha alegria no coração, porque era boa. E por que era boa? Porque tinha ação do Espírito Santo. Porque Jesus andava sobre o poder do Espírito Santo. Dentre as grandes lições do Evangelho de Lucas, é indiscutível a ação e importância do Espírito Santo sobre ele. E eu falei aqui que Jesus foi o nosso exemplo de vida, de comportamento, de obediência, de tudo. E nós aprendemos hoje isso, a importância de andar na presença do Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele andou sobre o poder do Espírito Santo e fez questão de declarar isso, de deixar claro que ele fazia o que fazia, porque o Espírito de Deus estava com ele. E eu espero que nós também possamos andar de igual modo, na direção, na proteção e na força do Espírito Santo. Não só dentro da igreja, no momento da oração, mas em todos os momentos. Na nossa vida comum, nossa vida diária, na hora da dificuldade, nas coisas boas, nos dias difíceis, que afinal de contas é Ele quem nos fortalece. É o Espírito Santo que está conosco, que nos abençoa o tempo todo. Glória a Deus. Os irmãos podem orar comigo e pedir para que o Espírito Santo tome as nossas, vamos de pé, pedir que Deus tome as nossas vidas, que Ele fique conosco todo o tempo. Feche os olhos. Oh meu Deus, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz por nós.